graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e nós vamos nos colocar de pé, no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João. O Espírito de Deus tem me conduzido a trazer uma palavra para a igreja hoje, dentro desse texto, Evangelho segundo São João, capítulo 14. Capítulo 14. Evangelho segundo São João, capítulo 14. Hoje é dia de ceia, e eu entendo, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. É um dia especial para nós. Eu acredito que a maioria das igrejas evangélicas do Brasil, elas estejam reunidas hoje em volta da mesa do Senhor, quando nós vamos celebrar a morte do Senhor Jesus. E que momento especial foi este para nós? O momento da morte de Jesus Cristo. Porque é pela morte de Jesus Cristo que Ele derrama o seu sangue, e o sangue do Cordeiro, que foi derramado para a propiciação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar o perdão de Deus. E esse é um dia especial. Eu sempre digo que não há uma festa maior do que esta. Não há um momento melhor do que este na igreja. Não há uma festa tão grandiosa como esta festa. Às vezes a gente vem para um casamento e a gente vai e aluga uma roupa, porque há uma formalidade cerimonial, a gente se arruma, a gente coloca a melhor roupa que a gente tem, a gente vai ao salão, mas esta é a maior festa que um crente pode participar dela. É esse momento, o momento de chegar até a mesa do Senhor, o momento de tomar o pão e o cálice e celebrar esse momento tão especial de morte e ressurreição do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para participar deste momento especial. Mas eu entendo, meus irmãos, que nada disso seria possível se o Espírito Santo não habitasse em nós, se o Espírito Santo não agisse em nós. E eu quero convidar você então a lermos a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Vamos ler juntos. Eu quero ler junto com a igreja. E vamos até o versículo 21. Evangelho de São João 14, do 15 ao 21. E nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Vamos ler juntos então? 1, 2, 3. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, nós queremos render graças ao Teu nome nesta noite, porque a Tua palavra, Senhor, ela invade o nosso coração, e nós queremos Te bendizer, porque Senhor, o Senhor não nos deixou sozinhos, o Senhor deixou conosco o Espírito Santo, e este Espírito está aqui, e nós queremos bendizer o Teu nome por isso. Faça-nos entender a Tua vontade e o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Aleluias. Graças a Deus. Meus irmãos,
Eu quero começar fazendo uma declaração, que para mim essa declaração ela é extremamente importante, pelo menos para a minha vida. E talvez essa declaração, ela possa até assustar alguns. Às vezes o pastor faz algumas declarações que algumas pessoas não entendem. Esta semana nós fomos tomados assim, de algumas declarações interessantes, e uma delas veio do Papa Francisco. Ele declarou que o Papa também é pecador, e isso assustou algumas pessoas, porque um dos princípios da doutrina da Igreja Católica Romana, que foi criado no concílio, em um dos concílios, é que o Papa, ele é infalível, ele não peca. Há um princípio de ideia deles que Papa não peca, e ele vem e diz que ele também é pecador, e veio explicar a razão porque as pessoas pensam às vezes que Papa, ele não peca, mas ele se declarou pecador, indo de encontro a tudo aquilo que a igreja, ela às vezes vem pregando, a igreja romana. Mas a minha declaração, ela é menos contundente do que esta, vindo dos lábios dele, saindo dos meus. Ela é uma declaração mais simples, mas ela é a minha declaração e tenho certeza que é a tua. Eu sou incapaz de viver neste mundo sem me corromper, se o Espírito Santo não estiver comigo. Essa é a minha declaração. Se o Espírito Santo não estiver em mim, se o Espírito Santo não estiver em mim, se ele não agir em mim, eu tenho certeza que eu vou me corromper facilmente. Muito fácil. Muito fácil. Não basta, meus irmãos, eu ser de uma igreja. Não basta eu ter cartão de membro de uma igreja. Não basta, meus irmãos, eu estar aqui congregando com vocês. Eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida constantemente. E se por um segundo, o Espírito Santo se afastar de mim, ele vai me deixar numa situação que eu tenho certeza, absoluta certeza, que a minha natureza humana, ela vai com certeza me levar para um caminho que Deus, ele não quer para mim, que Deus não quer para nós, que Deus não quer para você. O Espírito Santo é essencial na vida de qualquer pessoa que deseja receber Jesus no coração. Até porque, primeiro, ele precisa de vir convencer essa pessoa. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que é Ele quem convence o homem, o mundo, do seu pecado. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode dizer isso: eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso. Sem a ajuda do Espírito Santo, meus irmãos, nós não somos nada. Não somos nada. Mesmo depois de convertido, mesmo depois de crente, se nós não permitirmos-nos a viver na plenitude do Espírito Santo, nós, meus irmãos, vamos viver um vazio, e Satanás certamente se aproveitará disso, a nossa natureza humana certamente se aproveitará disso, e é por isso que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo em nós. Tem muitas pessoas que estão vivendo de moralidades e de éticas. Hoje, quando vinha pela manhã para a escola dominical, vinha conversando com meu filho, e eu faço uma distinção disto, porque viver moralidades e viver as éticas, e os pensamentos éticos e até filosóficos, a gente, quando vive só de moralidade, a gente não é uma coisa que nasce da essência do Espírito Santo em nós. Muitas vezes, essas moralidades, elas são resultado de um esforço humano. E na moralidade, normalmente, ela se apresenta muito propriamente em um contexto social. Mas lá, no oculto da nossa vida, lá, como diz a música, no escurinho do cinema, só Deus sabe o que acontece com o coração de cada um, quando ele apenas vive de moralidade. Uma vida plena do Espírito Santo é diferente disso. Uma vida cheia do Espírito Santo é diferente disso. Uma vida cheia do Espírito Santo não nos permite viver esse sofrimento interior
de termos que ser alguma coisa, principalmente na frente dos outros, aquilo que a gente sabe que a gente não é. Mas quando o Espírito Santo ele domina a nossa vida, de forma natural, ele vai nos conduzindo pelo caminho do Senhor. Ele vai nos levando para um caminho diferente. Porque o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele é uma pessoa. O Espírito Santo, embora a gente tenha dificuldade de entender isso, porque para nós o conceito de pessoa exige que haja um corpo. Nosso conceito de pessoa é sempre pensar que uma pessoa tem que ter uma matéria. Mas quando nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque a ele são atribuídos ações pessoais. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele se entristece. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele convence. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele geme. E são atributos humanos que são descritos à pessoa do Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa e que está ligado ao Pai e ao Filho. E aqui no capítulo 14 de João, Jesus, logo no primeiro versículo, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Jesus faz uma semelhança da fé que precisamos ter em Deus e da fé que precisamos de ter nele mesmo. Jesus se assemelha a Deus quando no último momento da sua vida, antes da crucificação, ele está reunido com os seus discípulos. E ele traz uma palavra de estímulo. E ele diz aos seus discípulos que ele estava indo para o Pai. E que um lugar havia sido preparado e que ele ajeitaria este lugar. E depois voltaria para buscar os seus discípulos, para que eles pudessem estar com ele. E a palavra de Deus nos diz que Tomé, muito preocupado com isso, vai dizer para o Senhor: como nós vamos? Como é que nós vamos para onde o Senhor está indo? Nós não sabemos para onde o Senhor está indo, e nem sabemos o caminho que o Senhor está seguindo. E Jesus então vai dizer para Tomé no versículo 6, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho. E Jesus então, vendo a inquietação no coração dos seus discípulos, a apreensão em que eles iriam perder aquele companheiro, aquele amigo, aquele que estava sempre pronto a lhes defender, a lhes ajudar, Jesus então aponta para o Espírito Santo, e como diz o versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E eu acho interessante esta palavra, outro Consolador. Consolador, o Paráclitos, ou Paracletos, conforme alguns costumam dizer. E é interessante que esta palavra é formada por duas palavras gregas. A primeira dela é para, que significa estar ao lado, e kletos, chamado. Nós poderíamos então traduzir essa frase num sentido muito literal: aquele que é chamado para andar ao nosso lado. O Espírito Santo é aquele que é enviado de Deus para andar ao nosso lado. Eu estava dando uma aula na classe de catecúmenos um dia desse, preparando os nossos irmãos para o batismo, e estávamos falando sobre essa obra do Espírito Santo, o Paráclitos, esse extraordinário ser divino que Jesus disse que vai estar sempre conosco. E estava-me, junto com eles, lembrando das Paraolimpíadas. Ela sempre acontece depois das Olimpíadas. E as Olimpíadas, os irmãos sabem que elas nasceram na Grécia. E de um tempo para cá,
quando os direitos humanos começam a trabalhar essa coisa de que não se deve haver discriminações, as pessoas deficientes tiveram também a oportunidade de participar de uma Paralimpíadas, ou seja, Olimpíadas para pessoas deficientes. E essa palavra para significa alguma coisa ao lado deles que lhes ajuda a praticar a Olimpíada. Eu não sei se os irmãos já viram na Paralimpíada, mas tem um jogo de futebol de salão. E esse jogo de futebol de salão é para as pessoas que são deficientes visuais. E é interessante isso. A bola que eles usam é uma bola que tem uma sineta. E quando a bola é jogada, eles, ao invés de ver, eles ouvem aonde a bola está indo. O para desses jogadores é a sineta que está na bola. E ela vai dando um sinal de que está ali, para que eles possam estar pertinho dela. Eles são chamados para estar ao lado. Eles caminham para estar perto. E aonde a bola vai, eles vão. E tem gente lá jogando mais do que alguns jogadores que têm os 2 olhos bons. Mas eles praticam a Paralimpíada. Alguns atletas aí de renome apareceram na corrida de 2.000 metros com prótese na perna. E as próteses são feitas de um material extraordinário, até uma preocupação, o impulso que elas são capazes de dar, e esses elementos atingem uma velocidade maior do que atletas que têm as 2 pernas. O para desses atletas é a prótese, que está com eles, auxiliando, ajudando. Os atletas que praticam a corrida e que são também deficientes visuais, eles correm com alguém segurando em suas mãos, e algumas vezes eles passam até na frente, correndo ali com aquela pessoa. O para é o amigo que está ali do lado, é o Paraclitos, é aquele que foi chamado para estar do lado deles. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo como Paráclitos ou Paraclitos, o Espírito Santo é essa pessoa que vem nos completar, meus irmãos. Essa pessoa que vem estar conosco, porque eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que nós somos deficientes na nossa natureza humana. A nossa natureza humana decaída, desde o Éden, desde que o homem desobedeceu a Deus, nós ficamos impossibilitados de por nós mesmos andar com o Senhor. É uma impossibilidade nossa. É por isso que muitas vezes a gente encontra aí homens de Deus que são usados por Deus e os seus nomes até atingem de uma forma extraordinária até a mídia. E hoje estar na mídia não é uma coisa muito difícil, mas de repente você se surpreende com alguma coisa que aquele homem fez e que fugiu toda a expectativa que você criou a respeito daquela pessoa. Por um momento que o Espírito Santo deixa de andar ao nosso lado, é como que se uma prótese quebrasse na extensão da perna de um atleta paraolímpico. E quando quebra, o tombo é extraordinário. Nós temos vivido momentos assim, de homens que Deus usou de forma tão extraordinária, tão poderosa, que foram usados pelo Espírito Santo, tomados pelo poder de Deus, mas por um momento, a prótese, o complemento, aquilo que auxilia, aquilo que ajuda, se afastou, e a queda foi terrível. O Espírito Santo é necessário na vida de um crente. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos. Se nós deixarmos escapar a oportunidade de uma relação com o Espírito Santo, nós estamos susceptíveis a tombos
que certamente irão trazer para nós consequências das mais terríveis. Por isso nós precisamos do Espírito Santo em nós. Precisamos. Eu tenho me preocupado muito, meus queridos irmãos, com isto, em ver pessoas que não estão tratando a pessoa do Espírito Santo como deveriam tratar. O Espírito Santo é Deus, é um ser sensível. O Espírito Santo, o nome já diz, é santo. E um crente que deseja ser cheio do Espírito Santo deverá pautar por uma vida dirigida por Ele, uma vida de santidade, uma vida que a sua conduta lhe aproxime de Deus a cada dia. A gente tem visto, meus irmãos, pessoas que se dizem ter o Espírito Santo, mas que estão vivendo uma vida contrária à vontade do Senhor, fazendo coisas contrárias à vontade do Espírito de Deus, coisas que ferem frontalmente os ensinos de Jesus e a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. E eu gostaria de enumerar algumas razões, daquelas bem óbvias que nós conhecemos. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Primeiro, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo de número 26, o apóstolo Paulo, quando ele fala do Espírito Santo, ele vai dizer assim: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que Paulo diz: olha, nós não sabemos nem pedir, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos auxilia. E eu gosto muito, meus irmãos, deste verbo no grego, sunantilambonotai, porque a palavra ajudar significa tomar do outro lado, naquilo que você é incapaz de fazer. Eu gostaria de dar um exemplo. É como que se eu tentasse pegar este púlpito. Eu consigo pegar este púlpito, mas eu não consigo levar este púlpito para onde eu quero. E aí eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. E vou dar a honra aqui ao Eduardo de ser o meu Espírito Santo. Pega aqui, Espírito Santo. Olha. Não ficou mais fácil assim? O Espírito Santo faz isso. Há coisas na tua vida que você não fará sozinho. Você precisará da ajuda. Você precisará do Espírito Santo. A vida do crente precisa ser dirigida, guiada, tomada pelo Espírito Santo. Tem muita gente lutando com coisas que eles não vencerão sozinhos. Somente quando eles se curvarem e pedirem ao Espírito Santo, o Espírito Santo toma do outro lado. Este é o sentido do verbo. Pega comigo, pega do outro lado. E o Espírito Santo vem e te ajuda, te dá força. Se você não pedir ajuda do Espírito Santo, as fraquezas, meus irmãos, elas sempre te tombarão. Nós precisamos do Espírito Santo porque Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele pega conosco do outro lado. Em segundo lugar, nós precisamos do Espírito Santo. E o apóstolo João vai nos mostrar isso. No capítulo de número 16 do Evangelho de João, que nós lemos, versículo 26, a palavra de Deus nos diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Perdão, 14, 26, irmãos. Isso, mas aquele, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Veja que é Ele que nos faz lembrar aquilo
que o Senhor tem nos dito no dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu fui criado dentro da igreja. E eu me lembro até hoje das minhas classes de escola bíblica dominical. Quando eu era garoto de 10 anos. Quando eu era garoto de 8 anos. Eu aprendi os primeiros passos da fé na doutrina cristã. Com pessoas assim tão cheias de Deus. Eu me lembro da missionária Shirley, que dava aula para a classe de crianças. E eu gostava de ouvir as suas histórias, de lembrar aquilo que ela falava a respeito da morte de Jesus. E hoje, meus irmãos, quando eu estou diante da palavra de Deus, e eu fico lendo a palavra de Deus, a minha mente às vezes viaja para aqueles momentos de 10, 11 anos, 9 anos. E eu me lembro que esses fundamentos me foram colocados lá atrás. Princípios que me foram colocados no coração. E por que isto acontece? Porque o Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo nos faz reviver, ele nos leva para a presença de Deus, ele nos coloca na presença de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós nos afastamos da presença de Deus, fazemos coisas que entristecem ao Espírito de Deus, mas quando estamos lá no nosso leito, na nossa cama, o Espírito Santo vem na nossa mente, e ele começa a nos mostrar que aquilo que nós fizemos não cabe para um homem ou uma mulher que tem Jesus no coração. E ele nos começa a levar de novo para a presença do Senhor. Ele nos começa de novo como consolador. Ele começa a nos ensinar, a nos fazer parar para refletir. E com isso, ele vai nos levando para a presença de Deus. Nós precisamos desse Espírito Santo, porque ele nos leva para Deus. Há algo extraordinário nisso, meus irmãos. Pessoas que às vezes chegam na igreja, pessoas que entram numa igreja evangélica, nunca talvez estiveram ali, e de repente ouve uma palavra de Deus, e o Espírito Santo invade o coração, e elas se voltam para Deus, recebem Jesus como Salvador, e a vida dessas pessoas é transformada, porque o Espírito ele é capaz de fazer isso. O Espírito Santo muda, ele leva o homem para a presença de Deus, o Espírito Santo conduz o homem para a presença de Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo também, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação. E essa palavra garantia, penhor, selo, ela é extraordinária. Os irmãos hão de recordar a história bíblica que fala da morte e do sepultamento de Jesus. E quando Jesus foi colocado no sepulcro, nos diz a história bíblica que o selo do imperador, do governador, ele foi colocado na pedra. O anel tinha o selo, e aquele selo era a garantia de que aquela pedra, ela seria inviolável. A garantia do governador, a garantia daquele que dominava. Ele selou, aqui não pode mexer. Está com o selo do governador, está com o selo do imperador. Ninguém pode tocar nisto, ninguém. O selo tem essa característica de separar algo como sendo de uma propriedade. Quando nós vamos, e hoje usa muito pouco isto, mas quando nós vamos colocar uma carta no correio, os irmãos sabem o que acontece lá. A nossa carta recebe um selo. Aquele selo é a garantia do Estado, de que aquela carta, ela vai chegar ao seu destino. Está selada para isso. E deixa eu dizer uma coisa para você agora. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, a Bíblia nos diz que você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, o selo garante que você vai chegar ao seu destino. É o selo do Espírito, é o penhor do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos dele. É ele a marca de Deus em nós.
É Ele a marca da natureza divina na nossa natureza terrena e humana. Ele é o penhor, Ele é a garantia, e a palavra de Deus nos mostra isso. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também, meus irmãos, ele glorifica o Senhor Jesus. Nós lemos isso em João 16,14. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Veja que o Espírito Santo em nós deve nos fazer sempre glorificar o nome do Senhor. A nossa vida precisa de glorificar o nome do Senhor. O nosso testemunho precisa de glorificar o nome do Senhor. Se o Espírito Santo habita em mim, a minha vida tem que glorificar o nome do Senhor. E como é que está a nossa vida? Como é que está a tua vida? A tua vida glorifica o Senhor Jesus? O testemunho que dão a respeito de você glorifica o nome do Senhor Jesus? O que as pessoas dizem de você glorifica o nome do Senhor Jesus? O Espírito Santo glorifica o nome do Senhor Jesus na nossa vida. E o Espírito Santo também nos enche. Em Efésios 5,18, nós somos desafiados a ser cheios. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E o verbo aqui está no sentido de uma ação contínua. Não é um enchimento que completou e acabou, tá bom. É uma ação contínua. A cada dia ser cheio, ser transbordante. Cada dia. Eu gosto muito disto. Quero pedir licença ao irmão. Há uma fonte em Deus. Jesus é uma fonte inesgotável. Tem uma água inesgotável para mim e para a tua vida. E quando nós vamos a esta fonte, esta água vem sobre nós. E ela é transbordante em nossa vida. Não é encher ali no topo e parar, tá bom. É sempre dizendo, põe mais, Senhor. Enche mais, Senhor. Transborda a minha vida, Senhor. Enchei-vos. Continuamente enchei-vos. A razão de alguns crentes fracassarem é porque o copo chega numa linha, eles dizem, opa, tá bom. Mas para Deus, irmão, pode entornar. Quanto mais entorna, melhor é. Não há saciabilidade em nós. Há uma necessidade desta fonte jorrar água em nós, dia após dia. E quando não está transbordando, está faltando alguma coisa. É natural que essa fonte de Deus, ela jorre uma água em nós, e que essa água seja transbordante. Ela não pode parar. Tem que manter cheio. Precisa manter cheio. Precisa. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós somos tão relapsos com o Espírito Santo de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele nos deixa dois conselhos. O primeiro deles está em Efésios 4:30. Ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sente tristeza, é sensível. Eu não sei se algum irmão lembra de um dia que magoou e entristeceu sua esposa. Eu acho que eu já fiz isso muitas vezes com a minha. E tive que pedir perdão um monte de vezes também. Às vezes nós magoamos, com atitudes que são assim tão tolas. Palavras, atitudes, coisas tão bobas. Tão bobas. E muitas vezes nós somos assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós às vezes, irmãos, e a Bíblia diz que o nosso corpo é a habitação do Espírito, é templo. E nós pegamos esse templo do Espírito e usamos para fazer coisas que entristecem a Deus. E nessa hora o Espírito Santo de Deus fica triste. E Paulo vai nos dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu disse para vocês que o Espírito Santo nos sela para a salvação. Mas há uma advertência, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam. Uma segunda advertência que nós vamos encontrar na palavra de Deus
também é o apóstolo Paulo que nos dá, está em 1 Tessalonicenses 5,19. Ele diz assim: não extingais, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo é um fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Até porque Deus é fogo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas esse fogo do Espírito Santo pode apagar em nossas vidas. E quando eu leio isso e falo isso, eu estremeço meu coração. O Espírito Santo é uma chama que deve arder em nós constantemente. E o que pode apagar o Espírito Santo? O que pode apagar o Espírito Santo, meus irmãos, é o pecado. É quando nós abrimos as portas da nossa vida para vivermos contrário a Deus. Quando nós permitimos que algumas coisas pertinentes a este mundo, eles venham dominar as nossas vidas. Quando nós somos seduzidos e tentados, e uma vez que estamos já predispostos no nosso coração a não andar conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo começa a ser apagado em nós. A chama do Espírito Santo se apaga. E o apóstolo Paulo faz um convite: não apagueis o fogo do Espírito em vossos corações. Não extingais. Não deixa morrer o fogo do Espírito Santo no seu coração. Não deixa. Deixa aceso. Deixa queimando. Deixa ardendo. E nós, às vezes, irmãos, começamos a ouvir coisas que não deveríamos ouvir. E além de ouvir, dar crédito. E começamos a esfriar nossos corações na casa do Senhor. Quantos crentes não estão assim, com seus corações entristecidos na presença de Deus? Foram dando lugar, foram abrindo brechas. E um ventinho veio, soprou. E outro ventinho veio, soprou. E outro ventinho veio, soprou. E aquela chama que era tão bonita, ela começa a se extinguir, a apagar, a diminuir, a sumir. E aquela alegria que o Espírito Santo produzia nos corações, ele para de produzir. O coração endurece, o coração se fecha, a chama vai diminuindo. Aquela alegria de chegar na igreja e sentar nos primeiros bancos, ela começou a diminuir. Agora eu sento no meio, mas no próximo culto eu vou sentar no último. Depois eu vou ver o culto lá de fora. Depois eu não venho mais. Porque o fogo do Espírito, ele foi apagando em meu coração. E Paulo nos convida nesta noite a não apagar a chama do Espírito Santo em nós. Não apagueis. Ele fala isso para mim e para você. Nós aqui, às vezes, irmãos, vamos permitindo que a chama se apague. Vamos nos entregando a atitudes que não glorificam a Deus. E a chama vai se apagando, se apagando, se apagando. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas precisamos de tomar esses dois cuidados, irmãos. O cuidado de não entristecer o Espírito Santo. O cuidado de não permitir que a chama do Espírito Santo apague em nós. E é o Espírito Santo que nos faz entender um momento tão especial como este. O momento de participarmos da mesa do Senhor. O mundo aí fora não entende isso. O mundo aí fora não compreende isto. Mas nós, pelo Espírito Santo, entendemos que aqui estamos porque um dia Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário pelos meus pecados, para a minha salvação. É o Espírito Santo que faz isto. É o Espírito Santo que gera isso em nós. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que nós nos voltamos nesta noite para o Calvário. Olhamos para a cruz e enxergamos que ali Jesus pagou o preço da nossa condenação. E cheios do Espírito, devemos manter a nossa caminhada na fé. Devemos estar constantemente vigilantes, sabendo que só com o Espírito Santo conseguiremos isto. O Espírito Santo deseja, meus irmãos, que a gente caminhe até o final. Ele espera de nós atitudes que nos levem até o encontro com o Senhor, porque é isso que Jesus disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui hoje, na nossa vida, tomando conta de nós, nos ajudando. Quantas lutas talvez você não tenha passado para chegar aqui hoje. Quanta dificuldade você não tenha passado essa semana para estar aqui hoje.
mas o Espírito Santo esteve ali ao seu lado, te fortalecendo, te dando vigor, te dando ânimo, te ajudando, pegando do outro lado com você. Às vezes você pensou em desanimar, mas a voz do Espírito veio: não, você está selado, não desanima, vai em frente. Às vezes você pensou em parar, mas a voz do Espírito veio: não, eu te selei, eu te chamei, você é meu, está carimbado para a salvação, segue em frente. É o Espírito Santo que faz isso, meu irmão. Se pudesse compartilhar com os irmãos a quantidade de obstáculos na minha vida que já aconteceram, que poderiam ter me tirado deste caminho, mas eu posso garantir para os irmãos que o Espírito Santo em mim, o selo de Deus na minha vida, não permitiu que eu me afastasse do caminho do Senhor. O Espírito Santo na tua vida é que te trouxe até aqui e que vai te levar até o dia do encontro com Jesus Cristo. Mas se apegue a Ele, não entristeça o Espírito Santo, não permita que isso aconteça, não apague o fogo do Espírito na tua vida. Veja que algumas coisas chegarão para impedir desta chama manter-se acesa na tua vida, mas continue com o seu coração aquecido, continue com o seu coração na direção de Deus. O Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está na tua vida, e Ele deseja te levar até a eternidade, até o encontro com o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga à pessoa que está do teu lado: não apague a chama do Espírito, não entristeça o Espírito. Diga para o outro lado: não entristeça o Espírito, não entristeça, não apague o Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Esta igreja precisa de Ti, Espírito Santo. E eu quero, Senhor, nesta hora, declarar isto junto com esta igreja: nós precisamos de Ti. Aleluia, aleluia. Eu quero que você olhe para o céu e diga comigo: o que eu vou dizer, você repita. Repita o que eu vou dizer: Espírito Santo, eu preciso de você na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nossa vida não é nada sem o Senhor em nós. Oh, Espírito de Deus, arde o Teu calor em nosso peito, arde a chama em nós.